Que a graça seja com todos os que amam sinceramente ao nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Quero pedir aos irmãos, por favor, para que abram comigo no Santo Evangelho segundo João, no capítulo 17. Evangelho segundo João, capítulo 17. Nós iremos ler e meditar na palavra de Deus, do versículo 1 ao versículo 3. E quero pedir a todos aqueles que puderem estarem se levantando para a leitura dominical da palavra de Deus. Eu estarei lendo o primeiro verso, os irmãos lerão o segundo e todos nós leremos juntos o terceiro verso. Amém? E assim diz a palavra do nosso Senhor: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deres. Todos juntos. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amém. Pode se assentar, irmãos, por favor. Irmãos, o que é a fé? Isso é uma pergunta que deve ser feita hoje, porque a fé hoje, ela é muito subjetiva ao que se diz respeito à visão do que ela pode ser definida. A fé para alguns é justamente o desligamento da razão. É onde nós não podemos mais lutar, aonde nós não podemos mais nos precaver com a nossa própria intuição, e então entregamos na mão de Deus tudo aquilo que nós mesmos não podemos fazer. A fé para outros é um tipo de multiestrelato, onde você pode estar talvez entregando tua vida à sorte e não saber qual vai ser a definição do que haverá de amanhã. A fé, muitas vezes definida pelo mundo, é colocada dessa forma, como algo plenamente inacreditável, crendo naquilo que é impossível e deixando de lado as coisas simples, do qual a fé também está ligada. O Evangelho de João, a qual foi escrito 40 anos após o padecimento, ressurreição e ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo, ele vem nos trazer uma definição breve e tecnicamente perfeita daquilo que pode ser colocado em todas as partes da Escritura do que significa a fé. E como há muitas definições de fé relacionadas em toda a Bíblia, o Catecismo de Heidelberg, que foi escrito como a confissão de fé da linha da Holanda, ele vem a definir o que significa a fé. E a Igreja Presbiteriana do Brasil, abraçando esse documento, diz o seguinte: o que é a verdadeira fé? A verdadeira fé é o conhecimento e a certeza de que é verdade tudo aquilo a que Deus nos revelou em sua palavra. É também a plena confiança de que Deus concedeu por pura graça não só a outros, mas também a mim, a remissão dos pecados, a justiça eterna e a salvação somente pelos méritos de Cristo. O Espírito Santo opera essa fé em meu coração por meio do Evangelho. Aqui está contido a síntese do que significa a fé. E o Evangelho de João vai nos colocar como a fé se inicia e termina, por meio de um relacionamento, porque a fé não é somente a certeza das coisas que virão. A fé é um relacionamento diário com Deus, não no sentido de oração, não no sentido de proclamação, não no sentido de você estar somente se definhando em relação ao que se diz respeito à Bíblia, mas sim em tudo aquilo em que Deus colocou para que nós pudéssemos viver. E isso está contido não somente naquilo que declaramos, mas naquilo que Deus propõe e que acontece em todos os momentos da nossa vida. Então, como começa o Evangelho de João? Ele começa e termina no cenáculo. Aqui, segundo o comentarista Craig Kinnear, era comum na literatura judaica antiga um sábio ou herói prestes a partir repassar todos os conhecimentos que ele então deixou ao decorrer de toda a sua trajetória.
Aqui no Evangelho de João, no capítulo 17, nós vamos encontrar na oração de Jesus definida em 3 partes tudo aquilo que Jesus colocou em conteúdo sobre todos os seus ensinamentos a partir deste Evangelho. No versículo 1 a 5, Jesus ora pela sua glorificação. Do 6 a 19, Jesus vai orar pelos discípulos a pedir que o Pai os separe do mundo. E com separar não quer dizer que deixem de fazer coisas que algumas pessoas fazem, que consideram secular, mas sim no sentido de não mais ter prazer nas coisas que o mundo tem prazer, e não mais adorar as coisas que o mundo adora, nem ser levado pela sua vã superstição, mas antes estar colocados verdadeiramente no propósito de Deus, mesmo estando no mundo. E do versículo 20 a 26, Jesus vai interceder ao Pai por todos, ou seja, a nós hoje, a todos aqueles que viriam a crer por intermédio do seu sacrifício. E aqui vai dizer a palavra de Deus: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Jesus estava presente nesse cenáculo em Jerusalém, e Jesus muitas vezes volta e vai a Jerusalém, e nesse cenáculo, que é um lugar onde ele instituiu a ceia de Deus, ele institui ali, instruindo os discípulos que o acompanhavam, relembrando sua missão, entrega e revela a eles a promessa de entregar o Espírito Santo. A finalidade de todo o ensino era para animá-los para a iminente ameaça e perseguição que sucederia sobre eles. Por exemplo, no capítulo anterior, peço que os irmãos abram comigo no capítulo 16, do versículo 1 a 3 vai estar escrito: tendo-vos dito essas coisas, para que não vos escandalizeis, eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que matar julgará como isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai, nem a mim. Aqui está falando sobre uma definição perfeita de falsa fé. Aquilo que as pessoas dizem que significa fé, mas não apresenta absolutamente nada do que verdadeiramente é fé. Porque, por exemplo, a fé, ela nunca vai ser um desserviço, e ela nunca vai impedir que o reino de Deus avance. E isso está incluso no coração da pessoa que confessa a fé, tanto na vida da comunidade. Às vezes uma comunidade não está, vamos dizer assim, deixando de crescer porque confessa uma fé que seja falsa, mas sim porque seus membros não creem no que dizem. E para poder ilustrar isso, Paulo, em Romanos, capítulo 10, do versículo 1 a 3, ele vai dizer sobre a conduta dos judeus a partir da revelação do Evangelho, dizendo que eles, mesmo sendo zelosos em toda a tradição que teria sido revelada no Antigo Testamento, a partir da então revelação de Jesus Cristo, que é a revelação perfeita de Deus, assim como vai dizer Hebreus, eles então, mesmo sendo zelosos com a lei, com o regime que foi proposto por Levítico e etc., tudo ali era apenas vínculo com a sua vã superstição de que estavam adorando a Deus. Ou seja, tudo aquilo que eles diziam ser zelosos, tudo aquilo que eles diziam serem praticantes, nada era visto como uma fé legítima e salvífica. Ou seja, era apenas uma fé em si mesmo, uma fé em suas mãos, uma fé em tudo aquilo que eles pretendiam cumprir para terem favor diante do Pai. Contudo, a fé verdadeira é conhecida junto à sã doutrina, porque Paulo logo no versículo 10 vai dizer isso, e ele mesmo vai orientar: guardem o mistério da fé com consciência pura, assim como está em 1 Timóteo capítulo 3, verso 9. Ou seja, a fé e a sã doutrina do Evangelho não estão desvinculadas, porque assim como Cristo se revestiu em carne, nosso coração deve ser revestido do Evangelho para conhecer a Cristo, porque não há nenhum outro caminho para se chegar até Cristo, a não ser pela maravilhosa, pura e santa doutrina do Evangelho, que é a revelação do Filho de Deus, que é a própria doutrina que ele prega. E João Calvino, nas Institutas da Religião Cristã, comentando sobre isso, vai dizer: não se pode inventar nada mais absurdo do que este disparate, que a fé seja um consentimento pelo qual admita como verdade tudo aquilo que se extrai da Escritura com desprezo para Deus. Meu irmão, você tem fé? Não estou pedindo para você me responder com palavras. Isso é uma pergunta teórica, retórica. Você tem fé? Será que a sua confissão de fé é verdadeira? Porque o que define a sua confissão de fé não é decorá-la, nem muito menos confessá-la a todo domingo, mas ela é viva dentro de você? Ela tem dentro de você algum tipo de vitalidade que faça com que isso seja demonstrado através da sua adoração? Como é a sua oração?
Como você tem se chegado a Deus? Temeroso? Clemente, de forma que Ele nunca vai te perdoar? Ou então você abraçou a doutrina santa e pura do Evangelho, que diz que nós devemos nos achegar confiadamente a Ele, porque estamos diante do trono da graça, estamos diante ao propiciatório onde Ele está assentado, aonde é derramado o sangue do Cordeiro, e que Ele vem para interceder pelos seus. A fé, voltando a dizer, ela é um relacionamento. E aqui vai dizer, levantou os olhos ao céu. E o ato de levantar os olhos ao céu, senhores, é identificado pelo evangelista para que não somente demonstrasse a intimidade e a natureza da ordenação que repousava em Cristo, mas que como ação e homem perfeito e sem pecado, podia levar sem vergonha ou limitações ao trono da glória e repousar-se na face do bendito Pai. Pois Ele mesmo diz, eu estava com Ele e era o seu arquiteto. Dia após dia, eu era as suas delícias, folgando perante Ele em todo o tempo, assim como está em Provérbios, capítulo 8, verso 30. Aqui vai se demonstrar que nós já estamos vivendo, de certa forma, aquilo que nós iremos viver na glória. Na sua obra A Trindade, publicada pela editora Paulus, que é uma editora católica, Santo Agostinho vai dizer, pegando o verso de Marta e Maria, onde as duas se encontram com Jesus, que Maria seria o perfeito exemplo daquilo que seria verdadeiramente a nossa vida no céu. Porque Marta, enquanto estava ali com seus pensamentos voltados para o trabalho, voltados para tudo aquilo que era relacionado às coisas deste mundo, sua irmã estava aos pés de Jesus ouvindo o que ele estava dizendo. O que isso quer dizer? Para Agostinho, a visão de Marta e Maria é uma visão escatológica, porque ali vai ser compadecente, ou seja, vai ser algo que vai ser verdadeiramente íntimo, em que nós estaremos aos pés de Jesus, nós iremos olhar para a sua face, e aqui é como Jesus olha para o Pai. Nós não somos como aqueles que se prostraram diante de Deus no templo em que Jesus estava vivendo naquela época, aonde eles olhavam através de uma cortina. Nós seremos como Maria, sua irmã, por causa da sua condição de olhar para Jesus. E ali naquele momento Jesus olha para o Pai, deixando para trás, assim como diz Calvino, o mundo e os homens, e entrando em uma comunhão que é eterna com Ele. Você tem entrado em comunhão com Deus? Você tem deixado para trás todas as suas dificuldades? Você tem deixado para trás todos os seus problemas e tem ido até o trono da graça? A minha pergunta é se você verdadeiramente está indo até Deus, ou se você está sendo impedido pelos seus pecados, que não são confessados, sendo impedidos pelos seus problemas pessoais, que são mais importantes do que a sua adoração. O que pesa dentro de você? Porque para Jesus, como Ele mesmo vai dizer, é chegada a hora. A hora que era chegar a Jesus não era uma hora de alegria. A partir desse momento, quando Jesus sai daqui, Ele vai para o Getsêmani. E todos nós já conhecemos a história. O suor de sangue, as lágrimas e a oração 3 vezes repetida. Ali será um momento de angústia, porque será revelado e bem colocado que o cálice da ira de Deus que estava preparado para os pecadores seria derramado sobre ele. E no Filho de Deus, que não havia pecado e tinha total comunhão com o Pai, sentiu temor sobre isso. Mas assim como diz Hebreus, ele foi, mesmo assim sendo filho, ele aprendeu o que é servir. Ele aprendeu o que é confiar. Jesus, apesar de ser perfeitamente Deus, ele também teve uma evolução moral, uma evolução em sua fé, no que se diz respeito a seu Deus e Pai. E aqui ele vai dizer, porque aqui mostra o verdadeiro modo de como Cristo se revela à sua igreja. E aqui vai dizer, aqui, como dizem em Hebreus, que Cristo é não somente um mediador, mas um intercessor dela, porquanto ele vive sempre para interceder por eles, assim como está em Hebreus. Levanta seus olhos confiantes no amor de Deus e permanece a fitá-lo com estima, pois ele mesmo diz, não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido. A falsa fé apresenta sem profundo amor por Cristo e sua mediação, assim como no caso do rei Uzias, como está em 2 Crônicas 26, de 16 a 18.
Contudo, a verdadeira fé se apresenta mediante a Cristo, porque sem Cristo não há como nós termos fé. Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho para que o Filho te glorifique a ti. Suas palavras apontam para o objetivo final, por apesar de todos os ocorridos manifestando poder e sabedoria por toda a Judéia, Samaria e Jerusalém, o reino de Deus ainda se mantinha obscurecido. Ou seja, aqui se mostra como verdadeiramente o Evangelho vai se revelar ao mundo. Não é através de palavras, não é através de milagres, não é através de uma doutrina, de uma teologia sistemática, não é através de boa prática, não é através de absolutamente nenhum tipo de boa ação ou alguma coisa que a igreja vai fazer para poder se revelar ao mundo. O Evangelho vem através da cruz. A cruz é o sol do Evangelho. É a partir dela que o reino de Deus finalmente é revelado com total precisão. Pois ao contrário do que se pode dizer de qualquer outra revelação de tal reino, como um breve reflexo que permaneceu na face de Moisés durante seu ministério profético, e que não somente confirmava a vida vindoura, mas o poder e a graça de Deus, mesmo assim não era suficiente para revelar o fulgor que aquece os corações aflitos de terror pela vida. Mas de Cristo que se diz nos tempos antigos, o Senhor desnudou o seu santo braço, à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação de nosso Deus. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime, assim como está em Isaías. Senhores, aqui o Filho de Deus é tão glorificado, mas tão glorificado na cruz, que ele não tem um reflexo como Moisés tem e como nós teremos na glória, como o cabelo alvo como a neve, as roupas resplandecentes como o sol, como os pés brilhidos como bronze polido. Nada disso revela tanta glória quanto o fato de Jesus estar sangrando no madeiro. Nada disso revela tanta glória a ponto de o próprio Deus morrer. Nada disso revela tanta glória a ponto de Paulo dizer inescrutável. É tudo aquilo que vem do seu conhecimento, Senhor. Inescrutável os seus caminhos. Quem poderia imaginar que tu se revelaria dessa forma? Meus irmãos, o que é o Evangelho? Como a sua fé passou a existir? Ela veio através dessa revelação do Filho de Deus pendurado no madeiro? Ou você simplesmente, assim como os samaritanos que receberam o testemunho da mulher samaritana em João 4 e creram em Jesus somente pelo que ela tinha dito? Nós não somos como os católicos romanistas que se dizem terem fé somente por aceitar a confissão de fé da igreja, mas não terem conhecimento algum de Cristo, fazendo eco somente o que a confissão diz. A fé é um relacionamento. Você não pode dizer ter fé se você nunca conheceu Jesus. Você nunca pode dizer ter fé se você nunca conversou com Jesus. Você nunca pode dizer ter fé se você nunca ouviu Jesus. Mesmo que eu ou qualquer um tenha dito a você que você é salvo e tenha exposto as Escrituras inúmeras vezes e você tenha crido desta forma, se isso não brotou em oração, em arrependimento, você não conheceu Jesus. Porque o que faz com que Jesus se revele não é somente os sacramentos, não é somente a sua palavra. É como diz Paulo, é o verdadeiro amor de Deus sendo outorgado, derramado sobre o nosso coração através do Espírito Santo. Você tem fé? Você verdadeiramente nasceu de novo? A sua vida, ela faz com que Jesus seja revelado dessa forma? Porque aqui diz que Ele dará e concederá a vida eterna a todos que lhe deste. A glória de Jesus é tão imensa que Ele consegue glorificar ao Pai. A glória de Jesus é tão imensa que Ele consegue glorificar ao Espírito Santo. A glória de Jesus é tão imensa que ela consegue nos glorificar. Porquanto Ele mesmo vai dizer que a vida eterna é esta: que te conheçam a Ti, por único Deus vivo e verdadeiro, mas não somente por Deus vivo e verdadeiro, mas por Jesus Cristo, aquele a quem o Pai nomeou, e darás ao seu nome Jesus, porque Ele livrará o seu povo dos seus pecados. E darás este nome a Ele, porque Ele se santificará, porquanto Ele mesmo diz nesta oração: eu me santifico a mim mesmo, para que eles estejam contigo. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, abracem a verdade. Não se contentem somente em fazer parte de uma igreja local.
Não se contentem somente em fazer parte de uma união de santos. Se contentem, antes de tudo, em ser santificados na verdade. Ser santificados na cruz de Cristo. Ser santificados no seu sangue, na sua morte. Porque assim como Anselmo de Cantuária vai dizer: Senhor, não há nada que eu possa apresentar a Ti para estar em pé diante de Ti no último dia, a não ser a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmãos, que possamos dizer juntos hoje, que a vida eterna é esta, a minha vida eterna, que eu conheço a Deus, o único Deus vivo, não um ídolo que eu mesmo criei, mas o Deus vivo que me resgatou, o Deus vivo que desnudou o seu braço forte, o Deus vivo que fez o seu servo aparecer ao mundo, o que antes era invisível agora apareceu, e Ele está vivo dentro de nós. Que seja vivo este Evangelho dentro de nós, irmão, e que por fim nós possamos estar aqui, após esse sermão, refletindo se verdadeiramente, não somente nascemos de novo, porque este não é o foco do Evangelho, mas o foco do Evangelho é se realmente a sua vida após o nascimento, o novo nascimento, ela está nisso, e verdadeiramente consistida nisso. Se você está conhecendo a Deus, por meio de Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Queria terminar com uma oração, a fim de que o Senhor pudesse estar falando, por último, por tudo aquilo que Ele tem dito até agora. Pai Santo, como é glorioso que nós possamos Te chamar assim. Senhor, nós como igreja do século 21, nós damos muito pouco atenção ao fato de podermos Te chamar de Pai. Nós damos muito pouca atenção ao fato de que a fé, ela antes de ser a certeza das coisas que virão e das coisas que se esperam, ela é verdadeiramente um relacionamento vital contigo. É um relacionamento onde você, Senhor, está não somente inclinando o nosso coração para as coisas que são puras e santas, mas que nós temos deleite nelas. Senhor, assim como Jesus, permita-nos olhar para o céu, permita-nos olhar para a Tua face, porquanto Tu mesmo, Senhor, tinha prometido por meio do Teu Cristo que se revelaria a nós. No dia em que estivermos contigo, não mais olharemos por Ti como os judeus olhavam através do tabernáculo. Tu serás desnudado, Senhor. Nós olharemos a Tua face desnuda, até mesmo quais anjos jamais viram, a quais os querubins cantam, mas jamais contemplaram nós, pecadores. Assim como Enoque, que mesmo após a queda tão recente, andou com Deus. Esta é a verdadeira fé, que Te conheçam a Ti, por único Deus verdadeiro. Senhor, permita-nos conhecer-Te, que nós não estejamos estagnados na igreja local, por meio das preocupações com o SAF, com o MP, com o UPA ou com o PH. Isso tudo é supérfluo diante do Teu Evangelho. O que é, na verdade, verdadeiramente perfeito diante aos Teus olhos é um relacionamento verdadeiro contigo. Te pedimos, Senhor, para que o Senhor venha a esclarecer o nosso coração, que Teu Espírito Santo de Deus, que testifica que somos filhos de Deus, venha a nos lembrar e a endossar em nosso coração a nossa adoção. Te pedimos, Senhor, particularmente, que o Teu Cristo seja o nosso foco, e Te pedimos que por meio dEle, somente por Ele, nós conheçamos a Ti. Meu Senhor, Te pedimos estas coisas, de coração aberto para Ti, para receber-Te, aqueles que ainda não receberam, e para Te receber ainda mais todos aqueles que já foram recebidos com tanta glória, e que sejamos preparados para esta glória, a fim de que a glória que habita em nós hoje seja revelada no último dia, a qual nós viremos e iremos estar contigo nos céus. Por isso Te pedimos, Senhor, que prepare para o nosso encontro contigo, e que seja esse encontro o encontro final da nossa vida, que Te conheçam a Ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Tu enviou. É o que Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.